Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao canal Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gatos de raça. O novo ano começou e com ele a vontade da gente fazer coisas novas também, coisas diferentes. Aquele pai, aquela mãe que tem uma vida tranquila, com um filhinho aí de 3, 4 anos mais ou menos, já estão dormindo bem durante a noite, a rotina voltando, veio aquele desejo de dar um gatinho de presente para essa criança. Eles moram num apartamento, um apartamento pequenininho, um condomínio de vários apartamentos, então fica complicado às vezes ter um bichinho maior ou um animalzinho que dependa aí de uma rotina um pouco mais complexa, vamos dizer assim, e que faça barulho. Então, por que não ter um gatinho? Esse casal viu num programa de TV um gato lindo, maravilhoso, todo pintadinho, que parece um gato selvagem. Eles acharam a coisa mais linda do mundo, super diferente. Por que não comprar esse gato e dar para o filhinho deles de 3 anos? E foi o que eles fizeram. Foram atrás de onde comprar esse gato, pesquisaram um pouquinho na internet, compraram o gatinho. Em um mês, mais ou menos, o gatinho chegou em casa, lindo do jeito que eles tinham visto na televisão. E aí, a criança ficou super feliz, lógico, de receber um bichinho, por mais que ela ainda não entenda direito, né, o que era aquilo, como era a rotina desse gatinho. Claro que a criança fica super estimulada aí com um bichinho novo de estimação. Os dias foram passando, o gatinho foi crescendo, continuava a coisa mais linda, só que ele ficou bem grande e muito ativo. Então, aquele gato que era para ser um animal tranquilo, um animal silencioso, que fizesse companhia para a criança, se tornou um gatão barulhento, que quebra tudo, sobe em tudo, extremamente agitado, e a última coisa que ele faz é companhia para o bebê. Na verdade, ele faz bagunça com o bebê. E aí a rotina virou um Deus nos acuda, vizinhos reclamando do barulho durante a noite, gato miando, e o que era para ser um sonho de um novo ano se tornou um pesadelo. Você já viu uma história parecida com essa? A gente conhece algumas, na verdade? Por que será que a gente idealiza algumas situações e na prática as coisas não dão tão certo? Se a gente pensar aí, né, nessa história, no gatinho de raça, que era a coisa mais linda, que aparecia na televisão, super tranquilo, e quando a gente trouxe para casa, virou um animalzinho completamente diferente daquilo que a gente imaginava, isso vem porque nós não conhecemos o temperamento daquele animal, o nível de atividade daquela raça. A gente não tem o hábito de pesquisar antes como é aquela determinada raça para poder comprar aquele animalzinho. Geralmente, nós fazemos uma compra por estética, por beleza. Então, o casal achou o gato lindo, parecia um gato selvagem, vou comprar esse gato, mas eles não sabiam como era esse gatinho no dia a dia, o quanto de energia ele tinha, se ele precisava fazer bastante exercício, se ele fazia barulho, né? Se ele vocalizava bastante. Existem algumas raças que vocalizam mais do que outras. Então, tudo isso a gente precisa saber antes de trazer um animalzinho para casa. Pensando nos gatos, pensando nos cães, isso acontece da mesma forma. Mesmo quando a gente adota um animalzinho, a gente acaba não necessariamente tendo um histórico aí, a gente às vezes adota um filhotinho que a gente não sabe qual é a origem, mas nós precisamos esperar aí que talvez esse animalzinho traga alguns desafios que a gente não estava esperando. Então, quando a gente fala de raças, fica um pouco mais fácil da gente conhecer essas questões e se preparar para elas. Vocês já ouviram alguém falando que determinada raça faz, ou melhor, tem um perfil adequado para aquela família? Isso acontece e é isso que a gente vai conversar bastante aí nesse vídeo. Legal!
Falando especificamente dos gatos. Os gatos vieram, como a gente já conversou um pouquinho, a gente tem vídeos aí no nosso canal a respeito disso. Os gatos vieram de um gato selvagem africano. Os nossos gatinhos domésticos são muito parecidos ainda com os ancestrais. Foi lá no finalzinho do século XIX que as raças começaram a ser trabalhadas, que as exposições de gato começaram a fazer parte aí da rotina daquelas pessoas que amavam essa espécie. E aí os grupos começaram a surgir, né? As federações começaram a surgir e começou-se então a descrever padrões de raça. Então esses grupos se organizavam e começavam a descrever e arquivar esses padrões de raça, para a gente começar aí separar pequenos grupos de gatos. Por que a gente fala de raça? O que é uma raça? Isso funciona para qualquer tipo de espécie, para qualquer animal. Isso, a gente acaba falando isso para a espécie humana também. Quando a gente tem um grupo com características físicas parecidas, se a gente fala do ser humano, existe também a questão cultural, mas a gente fala muito, quando a gente pensa em raça, a gente pensa especificamente em questões físicas. Então, um estereótipo, características semelhantes daquele determinado grupo. Falando dos gatinhos, fica fácil da gente pensar. Tem algumas raças que são muito conhecidas. Por exemplo, um gato siamês. Se eu falar para vocês que eu tenho um gato siamês, eu tenho certeza que vocês vão imaginar ele na cabeça de vocês. Então, aquelas características específicas dessa raça. Então, uma raça nada mais é do que um grupo um grupo semelhante, né? Um grupo parecido. Só que, como é que a gente pode afirmar isso, né? Como é que eu posso dizer? Esta é uma raça. Então, a gente precisa aí de documentos que descrevam esses animais. Então, como é um gatinho siamês? Tem um corpo com uma coloração um pouquinho mais clara e as pontas, as extremidades do corpo mais escuras. Orelhinhas, patinhas, a cauda. Isso tudo está descrito. Você consegue achar isso na internet se você quiser. Se você pesquisar padrão da raça tal, você vai ver ali todas as características que um gato dessa raça precisa ter. Como é que as pessoas criam raças? Como é que isso aconteceu ao longo do tempo? Tanto para cães quanto para gatos. A gente acaba criando raças fazendo cruzamentos entre indivíduos. Então, por exemplo, nasceu um gatinho ali na minha ninhada que tem uma cor diferente, uma cor que chamou a minha atenção e eu gostaria de reproduzir essa cor, né? Eu gostaria de ter filhotinhos com essa mesma coloração, passar isso para frente. Então, as pessoas que estudam esse tipo de genética, né, esse tipo de transmissão aí das características dos pais para os filhos, vão cruzando os animais e selecionando essas características que a pessoa queira. Que, no caso, esses grupos, né, que desenvolvem raças querem. Isso é feito ao longo do tempo. Então, durante muitos anos aí, os animais foram cruzados e essas características vão sendo selecionadas. Chega um momento em que a gente consegue reproduzir ali em quase 100% da ninhada essas características que a gente quer. Então, como é que a gente vai avaliar esses grupos de raças? A gente pode ter gatos com um corpo esguio, né? Então, aquele gato mais magro, né? Um pouquinho mais longilíneo. A gente tem corpos mais curtinhos, né? Então, um gatinho um pouquinho mais troncudinho, um pouquinho mais baixinho. Hoje a gente tem raça que tem um membro curtinho também, que nem o cachorro salsichinha. Tem uma variedade enorme de padrões de pelagem, gatos de pelos curtos, de pelos longos, a própria variação de cor. Então, se a gente observar a descrição de uma determinada raça, em algumas delas a gente vai perceber que só são aceitos animais com aquela coloração específica. Então, aquele padrão de pelagem é o que determina aquela raça. Isso é feito com estudo, né? Então a gente precisa conhecer aquela raça, conhecer aquelas características
e ir adequando aí esses cruzamentos para que eu vá selecionando essas características. Quando um gatinho vai para uma exposição, né, para que ele seja avaliado aí, né, como um indivíduo daquela raça, os juízes vão olhar exatamente essas determinações. Então, se o corpo está adequado para aquela raça, o padrão de pelo, a coloração, as medidas daquele gatinho. Se a gente observar, existem raças que têm aí um rostinho mais triangular. Então, esse rosto triangular pode ser mais cheio ou mais esguio também. Nós temos as raças braquicefálicas, que a gente chama, então, aqueles gatinhos de narizinho achatado. O formato dos olhos também tem diferença entre as raças, a coloração. Algumas raças aceitam mais de uma cor dos olhos, tem raças que aceitam um só. Na verdade, quando a gente fala aceita, é porque no cruzamento ficou selecionado somente uma cor de olho. Por exemplo, os gatos siameses, eles têm os olhos azuis. Então, a genética dessa raça carrega o olho azul. A gente não vai ver um siamês de olho verde. Se por acaso a gente percebe um gatinho que parece um siamês, mas tem o olho verde, para esse julgamento ele não vai entrar na raça. Claro, a gente está falando de raça, está falando de características extremamente específicas, mas é óbvio que a gente tem aí misturas e os gatos não deixam de ser lindos por conta disso. E a gente ter gatos misturados. O que eu estou tentando diferenciar para vocês é o que significa existir a raça e ser um padrão, né? Estar dentro de um padrão de raça. É mais ou menos assim que a gente trabalha com essa questão. E o que mais um juiz olharia num gatinho? O formato da cauda. A gente conhece aí os gatos com aquela cauda longa, né? Retinha. Mas se a gente for olhar um livro de raças de gatos, a gente vai descobrir que tem gatinhos com a cauda curva ou mesmo sem cauda. São raças mais novas, não são tão comuns aqui no nosso país, mas se você procurar na internet ou procurar num catálogo, você vai ver a diversidade de características que a gente tem. Gatos de pelos enrolados, gatos sem pelos, né, os esfinx, que ficaram aí um pouquinho mais famosos de uns tempinhos para cá. Tem muita coisa legal. A diversidade é muito interessante, é muito bonito da gente ver todas essas características aí nos nossos gatos que a gente tanto gosta. A gente vai conversar sobre raças em outros vídeos. Então eu vou escolher uma raça e vou contar para vocês onde ela surgiu, quais são as características dela. E eu quero que vocês participem também. Se vocês têm curiosidade de saber as características ou alguma curiosidade de determinada raça, coloca aí nos comentários. Carol, quero conhecer mais sobre os esfinx, por exemplo, que eu vou olhar e vou fazer os vídeos para vocês, tá bom? Participem comigo. Então, criamos raças, misturamos os animais. A gente mistura aí animais de raças diferentes até para desenvolver uma terceira raça com as suas características específicas. E por que a gente fala que determinadas raças têm probabilidade de ter algum problema de saúde? Vocês já pensaram nisso? É bastante comum isso acontecer para cão. Então a gente pensa, por exemplo, num labrador, num pastor alemão, e aí alguém fala, nossa, mas esses cachorros têm aquele problema de quadril, não é verdade? Por que será que a gente associa raças a alguns problemas? E geralmente a gente pensa no vira-lata, né, no SRD, como aquele animal que é muito mais saudável, que é muito mais forte, muito mais resistente. O que acontece? Isso é biológico. Conforme a gente vai selecionando características físicas, então, por exemplo, eu tenho uma raça de gato que tem a orelhinha dobrada, né, a orelhinha curva, e eu quero manter essa característica. Como eu vou cruzando os indivíduos que têm essa característica, é um grupo menor de indivíduos. Então eu vou fazendo esses cruzamentos, lembrando sempre que a gente não faz, né, não deve fazer cruzamentos entre parentes, justamente para a gente não aumentar essa probabilidade de ter problemas associados. Por isso que é importante você conhecer o criador do seu gatinho.
justamente para saber se ele é capacitado para fazer essa seleção e se ele faz essa seleção genética. Quando a gente está selecionando essas características físicas, a gente acaba, sem querer, selecionando também genes que podem portar aí algumas doenças. Como essas populações acabam ficando aí com uma genética mais restrita por conta dessa seleção, a chance desses genes de doença aparecerem acaba aumentando, tá? Isso é uma probabilidade genética. Então é verdade que nós temos aí associado, né, a algumas raças, alguns probleminhas que podem aparecer. Tudo isso você precisa pesquisar, gente. Então, se você quer comprar um animalzinho de raça, não compre pela beleza, né? Isso é o que a gente não deve fazer. Eu sei que a gente fala dessas características e quer, por exemplo, eu queria ter um gatinho de pelinho enrolado. Eu sei que a estética fala mais alto, né? A gente pensa nisso. Nós temos desejos estéticos também, mas a gente precisa conhecer o todo. Então, quem faz, né? Quem é que cria essa raça e como isso é feito? Nunca compre o seu animalzinho pela internet, ou por terceiros, ou de um amigo de um vizinho que tem aquele casal e cruzou e quer vender para você. Procure um criador, de verdade, uma pessoa que tenha, né, uma empresa, que tenha tudo isso formalizado. Você pode procurar as federações que cuidam aí, né, dessas raças de gato, e eles mesmos têm indicação de criadores que são registrados. Esses criadores registrados vão ter um veterinário, vão ter alguém por trás dessa seleção das características, cuidando aí do bem-estar desses animais, dos pais, dos filhotes, fazendo tudo de forma acompanhada e minimizando aí cada vez mais essa seleção de doenças. Então, fazer a seleção genética não é só manter características físicas, um pelo de determinada cor, um olho diferente, uma orelhinha diferente. A gente também tem que trabalhar, né, tem que diversificar esses cruzamentos. Então, às vezes, trazer gatos de outros países, né, de outros gatis, para ir misturando essa genética e evitando aí os problemas. Fazer isso tem um custo, né, um custo alto. Então, por que será que é tão diferente a gente comprar um animal de um criador idôneo e a gente vai pagar um valor por isso e comprar um animalzinho na internet? Por que será que aquele animalzinho, aquele gatinho ou aquele cachorrinho da internet é tão mais barato? Não é porque alguém está querendo te enganar e levar vantagem em cima de você. É porque existiu justamente esse trabalho, né? Esses profissionais. Existe um custo associado em fazer a coisa muito bem feita, com bem-estar e mantendo aí os animais saudáveis. Isso é caro, isso é custoso. Então, naturalmente, esse filhotinho vai custar mais. Sempre pesquise. E procure também o quê? Antes de você pensar em comprar o seu gatinho, não faça como o casal que só viu o gato na televisão, achou ele lindo e resolveu dar aquele gatinho para o filhinho de 3 anos. A gente precisa saber as características daquela raça. Qual é o temperamento dela? Será que é um gato muito ativo? Esse gatinho que eu dei o exemplo é o Bengal. Ele é lindo, maravilhoso, mas é um animal que tem bastante energia. É um gatinho que precisa de muito exercício, que precisa gastar essa energia de forma direcionada. Então você vai precisar ter uma rotina aí mais consistente com esse animal. E ele, por ser agitado, talvez não seja aí a melhor opção para sua família, para sua rotina. Se você mora aí num apartamento, você vai querer um siamês, por exemplo, que é um gato que vocaliza bastante, talvez não seja a melhor opção para vocês. Então, todas essas características a gente encontra quando a gente procura conhecer aquela raça. Não só as características físicas, mas o comportamento daquele gato, o temperamento, né, daquela raça. E isso vai fazer com que você faça uma escolha aí mais consciente e que seja mais adequada justamente para a sua rotina, para a rotina da sua família
com esse animalzinho. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito mais harmoniosa. Agora eu não me lembro assim de nenhum exemplo de gato, mas quem já viu aí o Marley e eu, não é? O labrador. Eles compraram o labrador porque eles gostaram, achavam bonito e não prestaram atenção em como era um labrador. E aí depois tiveram todos aqueles problemas, que a gente acaba passando por cima aí, tentando resolver, mas olha só como foi conflituosa a vida dessa família. Então, é bom a gente pesquisar antes, tudo bem? E vocês também podem pedir ajuda para um consultor. Então, algum veterinário que entenda de raça, os comportamentalistas como a gente, nós conseguimos orientar vocês, né, e fazer justamente essa análise para que vocês façam uma escolha aí mais consciente. E então, vem esse mundo novo aí que talvez a gente nem soubesse que existia, de raças, de diferenças, de gatos extremamente diferentes, cores que a gente nunca viu, pelos e orelhas, tudo isso que é extremamente interessante da gente conhecer, da gente observar, mas aparece a polêmica. Eu devo comprar um animal? Será que se eu compro um gatinho de raça, eu estou financiando aquelas coisas ruins que a gente vê na internet, né? Aquelas pessoas que não respeitam o animal, que exploram as fêmeas até elas não conseguirem mais ter os seus filhotinhos. Então, será que eu devo comprar um gatinho de raça e financiar tudo isso? Na verdade, pessoal, isso é um tema polêmico, né? Eu tenho certeza que vocês têm aí opiniões diferentes. Eu acredito de verdade que exista espaço para todo mundo, mas lógico, para quem faz direitinho. Então, eu acho sim que nós temos que levantar a bandeira da adoção e sempre adotar, né, o máximo de vezes que a gente puder, mas a gente também pode criar animais de uma forma consciente, né? Eu conheço criadores, garanto que muita gente conhece, criadores que fazem a coisa direito, que fazem bem feito, com bem-estar, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, conversar, né? Debater de uma forma saudável, levantar aí todas as questões, todas as dúvidas, tudo que a gente vê pela internet, né? Ou no dia a dia conversando com pessoas a respeito dessas realidades e chegar em um consenso de uma forma respeitosa. Então, eu realmente acredito que uma coisa não exclua a outra. Não é porque alguém compra um gatinho de raça que a outra pessoa vai abandonar um gatinho na rua. Na verdade, a questão de abandono, ela tem outras raízes, né? Então, a gente tem que falar aí de animais que não têm dono, que estão na rua se reproduzindo sem controle, ou de pessoas que infelizmente abandonam mesmo seus animais, né? Tem um gatinho e aí num determinado momento, por alguma situação, abandona o seu gato, né? Deixa ele na rua, leva ele para algum outro lugar com a intenção de abandonar ele ali. E aí a gente fala desses animais errantes, né? Dessas populações que ficam se reproduzindo porque elas não têm ninguém ali, né? Não tem um tutor responsável. A gente tem aí também questões públicas, né? De fazer o controle desses animaizinhos. Então a questão de abandonar, né? Ou de não querer adotar, eu acho que ela é um pouco mais delicada. Ela não é diretamente ligada ao fato de alguém comprar um animal de raça. Existe a motivação, né? Por que você vai comprar um gatinho de raça e não vai adotar? Ou será que você vai fazer as duas coisas? Eu tenho animais adotados, a maioria deles inclusive, mas eu também tenho animais de raça. E conheço muita gente que tem os dois, né? Que apoia a adoção, que adota, que ajuda animais a serem adotados, mas tem algum animalzinho de raça também. Então a gente precisa, na verdade, pensar um pouquinho em questões mais íntimas, vamos dizer assim, né? Então realmente a motivação, o porquê você quer comprar ou adotar, né? E não adianta a gente querer que só exista
um lado. Eu acho que a gente precisa querer que os dois lados sejam feitos da forma mais adequada possível. Então, brigar sim para que a gente tenha aí uma atenção para esses animais que não têm tutor, né, que estão abandonados e que precisam de ajuda, precisam ser recolhidos, castrados e precisam de um lar. A gente tem que atuar bastante nisso e, enquanto sociedade, cobrar, né, que a gente tenha o apoio do poder público também, né, de políticas públicas, e isso envolve educar a população, né? A gente precisa falar de educação, mostrar como é que essas coisas acontecem, o que esses gatinhos passam por aí, para que as pessoas comecem a entender mais e apoiar essa causa. E falando, né, de vender um gatinho, né, de vender um animal de raça, como é que a gente ajuda nisso, né? Como é que a gente pode ser consciente? Se você vai comprar um animalzinho, você precisa fazer essa seleção do criador. Então, procurar quem cria aquela raça, quem é reconhecido, né, e recomendado para fazer isso, que faz de uma forma técnica, com veterinário, com controle sanitário. Então, você vai até o gatil conhecer como é aquele espaço, como é a limpeza daquele local, como os animaizinhos estão sendo cuidados, né, como eles são tratados. Será que esses gatinhos são testados para FIV e FeLV? Será que esse gatil tem um controle efetivo para uma giardia, por exemplo, que é um parasita que se espalha muito rápido, né? Se você não viu o nosso vídeo a respeito de giardia, entra lá no nosso canal que a gente explicou bastante sobre isso. Às vezes a gente tem um filhotinho que veio aí de um gatil e ele já vem com algum probleminha. Então, como é que essa questão sanitária é cuidada nesse gatil? Tudo isso vocês precisam procurar e vocês precisam ver. Por isso que a gente não aconselha comprar um animal pela internet. Você viu lá uma foto, mas você não sabe como é ali o bastidor dessa criação e se essas pessoas têm realmente o conhecimento técnico para fazer isso, né? Olha tudo que a gente conversou, olha só tantas características que a gente precisa levar em conta, né? Nós temos regras para fazer a criação desses animaizinhos, para fazer a seleção genética e pensar nessa seleção de doenças também. Isso é feito por pessoas técnicas, né? Pessoas formadas para fazer isso. Então, comece a pensar dessa forma, comece a procurar sempre a melhor forma de você fazer. Mesmo a questão da adoção. Você vai adotar um animalzinho, se você acha esse animalzinho na rua, é uma situação. Mas se você vai até um abrigo, se você quer adotar um animalzinho de abrigo, vá até lá. Conheça, pesquise, procure, até para você saber se não é um lugar que está precisando ali de ajuda, de assistência, porque talvez as condições não estejam tão bacanas ali para esses gatinhos. A gente precisa ser ativo, gente, né? Ir atrás realmente daquilo que a gente quer. E eu acredito sinceramente que dessa forma a gente possa ter aí as duas coisas caminhando juntas e de uma forma benéfica, né? Sem ser sofrido, sem ser de uma forma exploratória, vamos dizer assim, para os animais, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito disso, deixe nos comentários dos vídeos, participa com a gente, fala pra gente, dê a opinião de vocês, né? Assim a gente enriquece aí a nossa discussão e a gente chama aí as pessoas a participarem cada vez mais dessas questões que são extremamente importantes. Então, finalizando aí o nosso vídeo, se a gente está falando de um gatinho de determinada raça, é provável que esse gatinho, quando chegue para a gente, mantenha ali aquelas características daquele grupo. Então, a gente acaba tendo mais ou menos uma noção, por exemplo, do temperamento do nosso gatinho e do nível de energia dele, né? Que é extremamente importante para a nossa rotina. Isso é um ponto positivo, né, da gente manter aí animais de raça, porque a gente conhece um pouco mais essas características. Não significa que 100% dos gatos de determinada raça vão manter exatamente aquela cartilha.
Talvez o seu gatinho seja um pouquinho diferente, lógico. Cada indivíduo é um indivíduo extremamente especial. Mas facilita um pouquinho, né, para a gente conhecer e trabalhar aí o nosso gatinho. Lembrem então de deixar nos comentários as raças que vocês querem conhecer mais, que vocês têm curiosidade. A gente vai fazer uma série de vídeos legais aí falando dessas raças para vocês conhecerem, tem umas extremamente diferentes. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se essas informações foram relevantes para vocês, se vocês gostaram, acham que são assuntos importantes da gente conversar, marque os amigos de vocês, curtam esse vídeo, compartilhem, entrem no nosso canal, se inscrevam lá para vocês receberem todo o conteúdo. Além do canal no YouTube, o Carol Cats, nós também temos uma página no Facebook, Carol Cats, e um Instagram, Vet Carol Cats. Eu espero vocês por aí. Até o próximo vídeo.